Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu quero hoje falar sobre um assunto que é bem polêmico. Eu percebi nessa última mensagem que algumas pessoas tiveram dúvidas sobre esse assunto. E qual assunto que é? É o que o Messias fala em Mateus 24. Eu comentei na última mensagem, a mensagem número 31, sobre a grande manipulação dos capítulos, versículos e esses epígrafes, que são esses títulos que colocaram no livro Bíblia para dar um norte no nosso entendimento, para nos levar àquilo que querem que a gente entenda e não o que de fato está escrito. E eu comentei sobre uma das grandes manipulações, é o que está escrito em Mateus 24, que a grande maioria dos pregadores dizem que vai acontecer ainda essa passagem, mas no contexto, o Messias fala que tudo aquilo aconteceria naquela geração. Mas tem gente que passa por cima como um trator naquilo que ele falou e dizem que é para agora. E aí, é claro, é como eu falei, utilizam a ferramenta do medo para prender as pessoas. No caso, como que é utilizar essa ferramenta do medo? Por exemplo, utilizando a passagem de Mateus 24, eles falam que aqui Jesus está falando que vai voltar, que vai resgatar as pessoas, né, que vai tirar elas aqui dessa terra, e quem não estiver no templo, quem não estiver cultuando, quem não estiver adorando a Deus, essas pessoas vão ficar, como se é isso que conta para o Pai. Gente, salvação é a gente se converter dos nossos maus caminhos, não está interligado a pertencer a uma religião, a ir a uma igreja, a ter um líder religioso sobre nós, nada disso. Salvação está implicitamente ligado em a gente mudar a nossa conduta de pessoas más para pessoas boas. Conversão, converter-se dos seus maus caminhos, como eu já falei, conversão agora virou ir para a igreja. A pessoa agora eu sou crente, sou convertido. Mentira! Se essa pessoa continua mentindo, continua sendo ambiciosa, continua sendo avarenta, continua sendo fofoqueira, essa pessoa está só se enganando se ela acha que porque agora ela pertence a uma religião, ela está convertida. Então, é isso que eu falo, é o engano, é o fermento que mantém as pessoas enganadas. E vamos ser sinceros, vamos usar o raciocínio. Se o pai está nesse momento separando o joio do trigo, ele vai colocar no trigo junto com as pessoas que ele vai separar para viverem juntas, que não vão enganar umas às outras, que não vão mentir, porque isso é o trigo. O trigo não é agora ele vai colocar todo mundo lá junto para ficar cantando o dia inteiro, para ficar louvando, para ficar... Não, o trigo é que agora essas pessoas vão conviver juntas sem a ambição, sem a cobiça, sem a avareza, mas para isso é aqui, é agora que o pai está separando. As pessoas que se converteram de fato dos seus maus caminhos. Aí ele vai colocar lá no trigo as pessoas que iam no culto, que cantavam músicas gospel, que tinham um líder religioso, que decoraram um livro bíblico. Chega lá, se elas continuarem sendo avarentas, cobiçosas, porque eu conheço muitos que frequentam templos, né, que são assim como fora também, que não são evangélicos, que são. Mas eles deveriam ser exemplos. Mas a grande maioria tem como ser santo ir para o culto apenas. Não faltar nos cultos, não faltar nas reuniões, levantar a mão para cantar essas músicas gospel. E é isso que o pai vai colocar no seu celeiro? Não, o pai vai colocar no celeiro as pessoas que de fato se converteram dos seus maus caminhos. Eu creio que não é difícil de entender isso, né, gente? Eu creio que não é difícil. Uma pessoa que vai contra isso que eu estou falando, ela tem que rever o que ela está crendo. Porque ser crente é crer nas palavras do Messias, e foi isso que ele ensinou. Não fazer para o próximo o que a gente não quer para nós. Quando a gente pratica isso, automaticamente a gente se converte. Porque a gente não vai mais roubar, matar, a gente não vai mais mentir, fofocar, porque a gente não quer que ninguém faça isso para nós. Então é algo automático, né? É só fazer para o próximo que a gente quer para nós, que tudo se encaixa, tudo entra no eixo novamente. Mas o problema é que as pessoas estão ambiciosas, cobiçosas, avarentas, amantes de si própria, né? E é isso que tem acontecido hoje. Até você ver essas mensagens que são pregadas hoje em dia, não fala sobre isso, sobre as pessoas se converterem, se consertarem de fato com o próximo. Você não vê nessas igrejas um culto falando sobre as pessoas, agora vamos fazer uma campanha para que todos que devem para o próximo possam pagar, não dever nada para ninguém. Se você roubou, se você mentiu, vai lá, se conserte. Você não vê ninguém fazendo campanha disso, mas a gente vê fazendo campanha de 7 semanas para você conquistar a sua casa,
7 semanas para você realizar seu sonho, 7 semanas para você tirar seu filho das drogas. A gente vê isso, mas a gente não vê eles ensinando que muitos pais que os filhos estão nas drogas é porque não dão amor, não dão carinho, vive no culto, não tem tempo para com o seu filho. E aí automaticamente o filho vai para as drogas e eles falam que é o diabo, ou seja, tá tudo invertido. A escritura fala que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Aí o filho vai para as drogas e a pessoa fala que foi o diabo. Não, gente, faltou plantar, faltou regar. Sabe, tá tudo invertido. A religião, ela fermenta tanto a mente das pessoas que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio. Vamos aqui falar rapidamente aqui de Mateus 24, para não ficar longo esse estudo aqui. Olha, em Mateus 24, a gente, primeira coisa, tem que fazer. Tem que esquecer essas epígrafes. Tem que ler o que vem vindo antes, o que ele vem falando antes. Se você sabe o que ele vem falando, você já sabe que no capítulo 23 de Mateus, o Messias, ele tem ali uma discussão feroz com quem? Com os guias de Israel, os líderes religiosos que estavam levando o povo para abismos. Abismos, o que é esse abismo? É falta de compreensão da verdade, tanto é que ele falava e o povo não entendia nada, porque estavam em abismos. Olha só o que é não entender nada do que ele falava. No capítulo 24, se a gente tirar esse capítulo aqui, a gente entende melhor, né? O 24, se fosse direto como um livro normal, mas não, tem um capítulo para separar e dá a impressão que é um outro contexto. Não, você vê aqui que no capítulo 24, os discípulos, mostrando que não tinham entendido nada do que eles tinham entendido até aquele momento, eles começaram a elogiar pro Messias o templo de pedra, que era algo que o próprio Messias falou lá no início do seu ministério, quando ele iniciou a sua mensagem de boas novas, lá em João 2, quando ele transforma a água em vinho, mostrando que a mensagem do Pai, ela seria renovada, que é da água para o vinho, que também é outra passagem que a maioria dos líderes religiosos trazem tudo para o físico e as pessoas não entendem, que ali esse água, esse vinho, era uma transformação que o Pai ia fazer agora, do visível para o espiritual, que o vinho é a presença do Espírito Santo que as pessoas iriam receber, e descendo ali, é aquele momento que ele fala para os líderes religiosos: destruam esse templo que em 3 dias eu levantarei-o novamente. E ele ali estava deixando claro que o templo de pedra iria se findar para aqueles que buscam o Espírito, porque o verdadeiro templo somos nós, o ser humano. E o próprio Paulo, entendendo isso, ele fala lá em 1 Coríntios 3 que vós sois o templo do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós agora, o que o povo está fazendo indo buscar no templo? Não tem cabimento um negócio desse. Isso é a pessoa querer permanecer na velha aliança, achando que o Criador do Universo está em um local. Um ser que é onipresente, onisciente, onipotente, ele tem hora marcada para falar com o povo, até porque o povo fala que vai para a igreja para ouvir Deus falar. Então não tem como negar que eles acreditam que o Criador do Universo está lá. Mas com isso eles negam o plano de salvação quando pensam assim. Mas aqui então os discípulos, mostrando que eles não tinham entendido nada do que aconteceria, que aquele templo seria derrubado, o Messias reforça. No verso 2 ele fala: não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. O mesmo que ele já tinha falado em João 2. Iria cair, aquilo ali iria findar. Por que iria findar? Porque a época da velha aliança se findaria no madeiro. Por isso que essa questão do livro Bíblia ser dividido em lugar errado, a nova aliança e a velha, que a nova não começa em Mateus, gente. Isso é uma blasfêmia que eles fizeram para manter o povo enganado, para dar valor ao templo, para dar valor aos guias. Quem trouxe o livro Bíblia até nós hoje foram os guias religiosos que mataram o Messias. Por isso colocaram a divisão em lugar errado, justamente para as pessoas não compreenderem que a nova aliança é a era do Espírito, que é muito mais excelente, que tem muito mais poder, porque agora é em Espírito que buscamos ao Pai, somos o templo dele. Não é mais em um local de pedra, não precisamos mais ir a um local, não precisamos mais ter um guia sobre nós, porque o Espírito Santo é o vosso guia, como ele falou em Mateus 23. Ele será, por quê? Porque estava para acontecer, como ele falou para a mulher samaritana, e já aconteceu. O Espírito Santo foi derramado, nós somos o templo agora. Não entender isso é estar tão cego quanto os discípulos estavam na época, depois de 2000 anos. As pessoas continuam cegas.
Não entenderam o plano de salvação, porque até hoje valorizam o templo. E é isso que esses cães gulosos querem, esses homens, que as pessoas acreditem que o lugar santo é um templo religioso. Gente, só foi o lugar santo na tenda até a vinda do Messias, até a cruz, até o madeiro. Só foi santo aquele lugar porque o Pai não habitava o ser humano. Mas a partir do momento que ele pode habitar o ser humano, o lugar santo agora somos nós, que temos a oportunidade de sermos consagrados, ter o sagrado em nós. Só é santo aquilo que tem o Criador em si. Como é que pode as pessoas lerem e não entenderem que hoje não existe mais um lugar santo a não ser nós? Gente, esses homens estão conseguindo o que eles querem. O Pai desapossou eles lá na parábola dos mordomos infiéis, dizendo que eles estavam sendo mordomos corruptos, que eles estavam sendo mordomos avarentos, ambiciosos, estavam vivendo da vinha, matando os profetas, matando os servos que o Pai mandava, como ele fala na parábola da vinha também. Mas o Pai desapossou eles, os mordomos lá que foram desapossados, são os líderes religiosos de Israel que o Pai desapossou. E esses homens hoje estão conseguindo retornar o seu poder, justamente porque eles conseguiram maquiar a mensagem do Messias, o mataram, vivem da sua herança e maqueiam a mensagem dele para que as pessoas não compreendam e eles consigam ainda até hoje ter autoridade sobre as pessoas. Mas se as pessoas acordarem desse sono, desse sonífero, elas vão entender que é uma grande blasfêmia que nós estamos vivendo. No livro do Apocalipse fala, Apocalipse 13, fala que a besta que foi ferida na cabeça, e quem a feriu? É um grande engano que esses homens ensinam. Tem gente dizendo aí que essa besta é o Papa João Paulo, é não sei quem. Gente, quem feriu a besta na cabeça foi a palavra pura que saiu pela boca do Messias e que entregou aqueles homens, mas ninguém consegue entender por causa do fermento que eles colocaram. Dificilmente as pessoas conseguem entender que quem foi desapossado daquela mordomia foram eles, que aqueles que matavam servos, profetas que mataram filho, foram eles na parábola da vinha. Poucas pessoas entendem porque eles maquiaram tudo, separaram a velha e nova aliança em lugar errado para as pessoas não entenderem e continuarem na velha aliança e mantendo eles como guias, continuaram vivendo da vinha. E poucas pessoas compreendem que quem feriu a besta na cabeça foi o Messias com a sua verdade. Mas essa besta se levantou e está poderosa, enganando grandes, pequenos, ricos, pobres, selando todo mundo com engano. E todo mundo morto espiritualmente, achando que estão vivos diante do Pai, mas estão fedendo diante de suas narinas. Ai, pescadores de homens, cadê vocês? Se levantem no meio desses mortos para divulgar a verdade, para espalhar a verdade que limpa, que purifica, que abre o entendimento e que coloca as pessoas no reino e não dentro de um templo religioso. Aqui o Messias, ele fala para eles, quando ele está sentado no Monte das Oliveiras, ele começa a explicar para eles como que aconteceria essa destruição do templo. É só você entender. Essa destruição do templo, ele está explicando isso no contexto. Tanto é que lá no verso 34 ele fala que tudo o que ele estava falando não passaria aquela geração. Ele não falou que, parte disso que eu falei vai acontecer agora e a outra parte no final do mundo. Não, ele está falando que aconteceria naquela geração. Naquela geração. Por quê? Porque ele foi enviado justamente para trazer juízo àquela geração. Quem cresce se salvaria. Abandonaria tudo aquilo que foi manipulado, que foi deturpado para viver a busca em espírito, como a mulher samaritana creu e saiu fora daquilo tudo. Como os discípulos depois, ao acordarem, também saíram fora e saíram anunciando as boas novas. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Foram mortas. Mortas. As testemunhas do Messias foram mortas pela besta. Quem são a besta? O sistema religioso como um todo, que matou as testemunhas e agora estão aí dominando, se dizendo detentores da verdade, mas na verdade eles estão apenas vivendo da vinha, vivendo da herança. Ele fala aqui com os discípulos sobre pessoas que iriam enganar umas às outras, que isso não é de agora, a gente tem desde lá de Caim e Abel as pessoas enganando umas às outras, não é de agora. Hoje, por causa da tecnologia
que a gente vê muito mais acidente, muito mais doenças, todas essas coisas, a gente pensa que é algo que está acontecendo agora. Gente, o mundo sempre foi desse jeito. Enquanto as pessoas não amarem umas às outras, elas não pensarem umas nas outras como em si mesmo, nada vai melhorar. E é essa a palavra que tem que ser anunciada para que tudo isso comece a cessar, porque o Pai quer paz entre os irmãos e não quer guerra. Mas aí vem a religião e fala que irmão é aquele que está dentro do templo. E aí aquelas pessoas que têm oportunidade de ser irmãos umas das outras de verdade não se veem como irmãos porque irmão é quem vai para a igreja. Não, gente, somos todos irmãos e o Pai quer paz. Só que hoje, com a tecnologia, com a divulgação, as pessoas podendo filmar tudo quanto é coisa que acontece, a gente pensa que, nossa, é agora que está acontecendo tudo isso. Não, gente, sempre existiu doença, sempre existiu guerra, sempre existiu tudo isso. E a mensagem pura do Pai, ela está aí para apaziguar isso. Mas a gente vê que não é isso que acontece com essas mensagens dos templos. As mensagens que estão sendo divulgadas nos templos têm trazido mais ambição, cobiça. Tem pessoas lá dando testemunho porque colocou no pau a empresa que trabalhava e agora conseguiu ganhar a causa de não sei quantos R$1.000. E aí o pastor ainda fala: glorifiquem de pé, igreja. E com isso eles estão cumprindo o que o Messias falou, transformando as pessoas 2 vezes merecedoras do inferno e não do reino. Estão presas a essa terra. Que blasfêmia que nós estamos vivendo. Olha só, aqui no verso 9 de Mateus 24, ele fala que vos entregarão para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados todas as pessoas por causa do meu nome. Já falei sobre isso numa mensagem aqui no canal, que esse ser perseguido, ser atormentado, ser morto por causa do nome do Messias, não é por causa do nome físico, não. Porque lá no contexto que eu li esses dias de Mateus 7, lá fala que também os profetas foram mortos por causa dele. Mas aí eu pergunto, ele existia na época? Não, mas o Espírito Santo do Pai existia. E quem quiser seguir o Espírito Santo do Pai e ser justo nessa terra é engolido pelas cobras, pelas serpentes, porque as pessoas não aceitam quem é nascido do Espírito nesse mundo. Se você que não assistiu ainda esse vídeo, é a mensagem número 23, é Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do nome dele. Mas não é um nome físico, gente, porque os profetas não tinham ele na época. É a presença do Espírito Santo em nós que incomoda esse mundo, esse sistema, que uma pessoa que nasce do Espírito, cada um que nasce do Espírito é abutres que vão morrendo de fome, porque não conseguirão mais manipular as pessoas, porque ressuscitaram para a honra e glória do nosso Pai eterno, Criador de todas as coisas. Ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra fim, ela tem muito essa expressão de realmente é o fim de tudo. Mas não, para o povo de Israel, iria iniciar uma nova aliança que estava para acontecer. Aqui os discípulos falam sobre a volta dele. E muitas pessoas não conseguem compreender que o Messias de fato voltou. Gente, os discípulos, eles nem compreendiam o plano de salvação ainda, estavam elogiando um templo de pedra. Como que as pessoas não conseguem captar a mensagem? Eles falam sobre a volta do Messias, essas coisas todas. Eles nem entendiam o plano de salvação. Tanto é que quando o Messias ressuscitou, eles nem creram que ele ressuscitou. Eles não compreendiam que o plano do Criador era esse. Eles só foram entender quando o Messias apareceu para eles, aí sim eles começaram a crer, e o Messias ficou um tempo com eles para eles começarem a entender o plano de salvação. Por isso que ele falou para não saírem de Israel até serem revestidos do poder, que é a compreensão, não é um poder mágico como muitas pessoas pensam, não é a compreensão da verdade, para não espalhar enganos, porque o Pai precisava que essa água fosse muito limpa para poder ser jogada nesse mar de mortos e purificar as pessoas, não poderia ter enganos. E aí ele vem e esclarece para eles como é que eles estavam falando de uma vinda lá no futuro, se eles nem entendiam ainda o plano de salvação. Sabe, o que eu entendo é que aqui em Mateus 24 é uma das passagens mais claras que cumpre o que o Messias falou em Mateus 9. Que se você não mudar o odre, você não recebe o vinho novo. Se você não quiser tirar a roupa velha, você nunca vai vestir a roupa nova, que é a compreensão pura. Porque as pessoas estão todas, elas leem aqui, por exemplo, quando ele fala que quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha só, as pessoas leem isso daqui e acham que esse lugar santo aqui é o templo, para mostrar o quanto estão com o odre velho. Porque nunca que é o templo lugar santo, o Pai não habita mais lá, ele habita em nós agora. Mas para o povo de Israel, por isso que era naquela geração, o templo era o lugar santo.
Tanto é que já tinha acontecido no passado, que ele cita a passagem do profeta Daniel, e tem sim relatos do que aconteceu lá no passado, que eles colocaram dentro do templo um porco dentro do templo, colocaram lá coisas que era abominação diante do Pai, eles colocaram dentro do local santo, mas naquela época o Pai habitava o templo. Agora, querer dizer que isso vai acontecer agora, gente, olha, só vai cair nisso quem não tiver com os olhos espirituais abertos, porque nunca que um templo de pedra é um lugar santo, gente. Se um homem um dia for o tal do anticristo, que se assentar num templo lá em Israel, como muita gente crê, e disserem que lá é o lugar santo, então, olha, você pode realmente entregar, sabe, a chuteira, porque você não entendeu nada do plano de salvação, porque se você está achando que lá a terra de Israel é santa até hoje, aonde tem sangue de justos que foram derramados lá, se você acha que lá é santo, então me desculpa, fecha sua Bíblia e vai fazer outra coisa da vida, porque você não entendeu nada. E se você acha que um homem vai entrar dentro de um local, de um templo que vai ser construído e que aquele lugar é santo, pior ainda a sua situação perante o Pai, porque se ele estiver lá, é graças a você que creu nesse engano, que não procurou a verdade, porque se as pessoas acordassem, ninguém daria crédito para essa história. Gente, é tão claro que ele fala para aquela geração, que ele fala sobre as pessoas não fugirem no sábado, porque o povo de Israel guardava o sábado. E se você for pesquisar, no sábado era fechado os portões, ninguém entrava, ninguém saía. Imagina se desse essa fuga nesse dia, para onde as pessoas iam fugir, que ele fala para fugir para os montes, né? Elas fugiriam como? Ai das grávidas. Como que elas fugiriam se acontecesse? Então você vê que é para aquela época, porque hoje as pessoas não guardam o sábado, a não ser que fosse só os adventistas, né, que cumprisse isso daqui, que aí sim os adventistas no sábado não fazem nada, aí eles estariam maus lençóis, mas as pessoas, até os assembleianos, o Deus de Amor, Universal, todas, Maravilhas da Fé, todas essas igrejas, eles dizem a mesma coisa sobre esse contexto, mas nenhum deles guarda o sábado. Olha que ironia, gente. Aqui ele fala no verso 29, eu ainda vou fazer bem separado essas partes todas para ficar bem claro no entendimento, mas no verso 29 ele fala sobre, após aqueles dias, o sol escureceria, a lua não daria sua luz, as estrelas cairiam do céu, e as pessoas elas pensam que isso vai acontecer fisicamente. Olha o tamanho do engano que as pessoas pensam, que o sol vai apagar, que a lua não vai ter, claro que se o sol apagar, a lua também apaga, né? Aí vem as estrelas, que também depende da luz do sol, vai apagar tudo. Aí vai sobrar quem? Vai viver quem, se isso acontecer? Quem que vai sobrar? Gente, as escrituras o tempo todo, tanto o Messias quanto os profetas, eles sempre falavam por alegorias, e nas escrituras eu gravei já uma mensagem, acho que é a mensagem número 19 aqui no canal, que eu falo sobre a sombra do dia, da noite, das estrelas, do sol e da lua. Se você entender quem eram as estrelas, quem era o sol e quem era a lua, você vai entender que ali o Messias está falando sobre o fim da velha aliança, que acabaria de fato, e aqueles que crescem entrariam pela porta, que ele fala logo mais para frente. Aí se cumpre aquilo que ele fala, para não se preocupar com aqueles que matam o corpo. Porque essas pessoas que invadiriam Israel, que destruiriam o templo, que colocariam lá a imagem desoladora e tudo mais, essas pessoas matariam o corpo deles. Mas se eles estivessem firmes na rocha, e que rocha é essa? É uma pedra física? Não, é a verdade, a palavra dele. Se as pessoas estivessem convertidas de fato à verdade, não a uma religião, as pessoas não se preocupariam com essa invasão, com nada disso. Ele estava preparando elas. Aqueles que quisessem sair do aprisco entenderiam essa mensagem. Poderiam até ser mortos, como os discípulos mesmo foram. Não foram livrados da morte do corpo físico, mas foram livrados da morte espiritual, porque saíram do aprisco, do engano. Porque não é sair fisicamente, mas é sair no entendimento, é renovar o entendimento, é o vestir a roupa nova. Você não se preocupa mais com a morte desse corpo físico. Gente, essa passagem é tão esclarecedora que lá no finalzinho, antes de entrar no capítulo 25, ele fala sobre os servos que forem achados aguardando esse momento. Que momento é esse que ele fala do servo aguardar? Ele falou sobre o que o tempo todo? Ele falou sobre o vinho, sobre a descida do Espírito Santo, que só selaria quem estivesse com a roupa nova, com o odre novo. Pessoas que creram na sua mensagem. Essas pessoas seriam aquelas que seriam retiradas, enquanto as outras ficariam com o entendimento todo na terra ainda.
que nasceriam do Espírito, que não se preocupariam mais com a morte desse corpo. E ele fala sobre essa geração que não passaria, porque é para eles que ele estava pregando, para o povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel. Lá em Mateus 10, você se lembra que ele pediu para que eles fossem nas casas, primeiramente do povo de Israel, preparar eles sobre isso que iria acontecer, que eles seriam mortos, destruídos, porque estava chegando o fim da velha aliança. E tudo se findaria, eles precisavam mudar o odre, mas a maioria não creu e por isso sofreram. Mas ele preparou as pessoas para isso. Sabe o que faz as pessoas não compreenderem isso? É a grande manipulação que eles fizeram do livro Bíblia, que é a bússola das pessoas que querem buscar o Pai. Só que isso também é uma coisa totalmente errada, querer buscar o Pai por intermédio de um livro. O livro está aí para você conhecer a história. Quando você entende, você sabe que o Pai habita em você agora, sabendo que ele não está morto, que não conseguiram matá-lo. Então agora ele fala no seu entendimento e você não precisa mais do livro. E aí você fica livre desses homens, mas enquanto as pessoas não acordarem, elas ficam tendo eles como seus guias. Eles conseguem manipular toda a verdade do Criador. E as pessoas continuam sendo avarentas, mentirosas, cobiçosas, mas acreditando que são santas porque pertencem a uma religião, porque cantam uma música, mas não tem o santo em si, porque precisam ir a um local para buscá-lo como se lá ele tivesse. Eu finalizo, gente, falando o que está escrito apenas no contexto. Entra no capítulo 25, esquece o capítulo, esquece as epígrafes, mas veja ele gritando em Israel, dizendo: cadê você, minha noiva? Eu quero te livrar de tudo isso. Eu quero que mesmo que você passe por isso, como os discípulos passaram, sofreram, foram mortos, como os profetas, mas com um sorriso no rosto, porque sabiam que estavam matando apenas o corpo deles, mas não matavam o espírito, porque o espírito do Criador ninguém consegue matar. O livro Bíblia não pode ser um livro para escravizar as pessoas, para amedrontar, mas apenas para mostrar a elas quão lindo foi o plano de salvação e quantas pessoas precisaram sofrer para que hoje nós pudéssemos ouvir a voz do Pai no nosso entendimento novamente. Como foi lindo o plano de salvação, embora com muito sofrimento, mas hoje a gente pode saber o que é certo e o que é errado, sem precisar perguntar para ninguém, porque a lei do Pai está colocada no entendimento e no coração daquele que crê, sem precisar de tutores, de mestres, de guias, de livros, porque o nosso Criador vive eternamente. Que o Eterno abençoe a todos.